Está sendo discutido, gente, a nível estadual, também a nível de Brasil, uma prática que é, de certa forma, até comum nos Estados Unidos, que é o ensino domiciliar, ou homeschooling, como é chamado no país americano. E na última semana, os deputados estaduais gaúchos aprovaram um projeto de lei que autoriza a prática do ensino domiciliar no nosso estado. Agora, essa proposta, claro, né, vai passar pelo crivo do governador Eduardo Leite, que vai decidir se vai vetá-la ou se vai sancioná-la até o dia 1º de julho. E para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse ensino domiciliar que é realizado nos Estados Unidos, a gente convidou a marauense Márcia Perim de Oliveira, que mora em Newark, em Nova Jersey, ou New Jersey, né, para nos contar como é essa prática, como é essa modalidade do homeschooling nos Estados Unidos. Primeiramente, bom dia, Márcia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Márcia, antes da gente entrar no assunto em si, você é filha da ex-vereadora marauense a Inês Perim, né? Há quanto tempo você saiu de Marau para morar nos Estados Unidos? Eu, na verdade, saí de Marau para fazer faculdade em Curitiba e foi de Curitiba que eu vim para cá. Então, de Marau eu saí quando eu tinha 17 anos e fui para Curitiba e de Curitiba para cá eu vim em 2000, no ano de 2000, ou seja, são 21 anos morando aqui nos Estados Unidos. Muito tempo, até pensei que você ia ter algum sotaque, ainda não tem. Sotaque americano? É, sotaque americano? Ah, Vinte e mas um o tu não anos? nos larga nunca. Me diz uma coisa, e ali nos Estados Unidos, na tua cidade, no teu estado, o ensino domiciliar, que é o nosso assunto de hoje, ele é uma prática comum? O homeschooling é muito comum aqui. Ele ficou ainda mais comum depois que começou a implementação do No Child Left Behind, que é nenhuma criança deixada para trás, com testes estandardizados, com currículos que valessem para o país todo, enfim, com a é, com o average, como que eu falo isso? Como querendo tornar um padrão, é isso. Padronizar o ensino para que ninguém fique para trás. Ficou mais comum ainda porque muitos professores, com as mudanças que eles tiveram que fazer nas salas de aula, eles decidiram que se eu preciso fazer isso, se eu preciso agir dessa maneira e ensinar assim, porque era muito mais coisa, muito maior a cobrança, eles decidiram que então os filhos deles, eles iam homeschool. Então tem muito professor que faz homeschooling por causa especialmente depois dessa mudança, ou enfim, desse que parecia que é para uma coisa boa, mas na verdade só aumentou a carga das crianças na escola. E o homeschooling começou aqui nos Estados Unidos nos anos 70, que com o John Holt, que ele era um proponente da reforma escolar, porque para ele a escola só formava pessoas acostumadas a receber ordem de uma autoridade e seguir. Então, ele disse que a escola é responsável por formar operários, que na verdade esse modelo escolar que nós temos foi por isso que foi implantado aqui nos Estados Unidos pelas organizações Ford, Rockefeller, que era justamente eles queriam um lugar para que as crianças ficassem enquanto os pais estavam trabalhando e para que já se acostumassem com um turno, chegar de manhã, ter o seu lugar na classe, ter uma autoridade, que no caso seria o professor, dizendo o que tem que aprender, o que tem que ser feito. E foi assim que surgiu o homeschooling, com o John Holt argumentando contra isso, dizendo que as crianças tinham que ser mais livres para elas poderem seguir os seus próprios interesses e aprenderem de acordo, e quem sabe uma educação formal mais tarde, de acordo com o que eles escolhessem fazer ou com seus talentos e seus interesses. Mas aí o movimento do homeschooling, e o que eu acho que muitas pessoas têm na cabeça, porque é quando aparece, por exemplo, em filmes, ou que há documentários, foi o movimento a partir dos anos 80,
80, eu acredito que foi no início, na metade dos anos 80, que uma onda muito grande de cristãos evangélicos, cristãos fundamentalistas, conservadores, começaram um movimento para sair das escolas, mas porque consideravam as escolas instituições satânicas que ensinam o evolucionismo, eles queriam que as crianças aprendessem criacionismo. Então, antes, o homeschooling funcionava muito bem com as secretarias de educação, tinha muito apoio, era um trabalho cooperativo. Depois que esse movimento bastante conservador, que via a escola como algo do mal, surgiu, então, a cooperação entre as secretarias de educação e o movimento de homeschooling não acontecia mais, porque era uma briga, enfim, não quero isso, não é assim, e foi ali que os homeschoolers, vou chamar os homeschoolers originais do movimento reformista, vou dizer assim, não é esse o nome provavelmente que é dado, eles procuraram respaldo nos estados, buscando leis para regulamentar, para eles poderem ter o apoio das secretarias de educação, para ter um respaldo e, enfim, não ser totalmente contra, assim como foi esse movimento conservador. E os estados aí começaram, alguns com mais leis, alguns com menos. Aqui funciona por cada estado. Então, tem alguns estados que têm requerimentos mais rígidos, tem alguns estados que não têm praticamente nenhum requerimento. Então, os que têm requerimentos, que têm leis mais rígidas, considerando o homeschooling, a criança tem que ser registrada no departamento na Secretaria de Educação. Isso hoje, Os né, pais... Márcia? Isso hoje. Uhum. E foi lá também já começou assim, quando eles fizeram as leis, foi por estado e cada estado, enfim, decide como que funciona. E hoje em dia também, alguns estados, você tem que aprovar, enviar currículo, qual currículo você vai usar, esperar que seja aprovado, tem que submeter relatórios a cada 3 meses, alguns a cada 6 meses, alguns relatórios ou portfólios dos trabalhos da criança anuais. Tem que comprovar que realmente está sendo ensinado nesse período, né? Sim, alguns estados. Tem alguns que exigem, inclusive, que os pais tenham licença de ensinar. Assim, ser formado em pedagogia, Graduação, né? ou ter algum curso, tem que ter algum... Não pode simplesmente, eu vou educar meu filho, que são poucos, acho que devem ser 3 ou 4 estados. E não sei dizer quais são, mas enfim, eu moro em Nova Jersey, o estado de Nova Jersey, o requerimento é nenhum. Ah, é? Como assim nenhum Nenhum. requerimento? O meu filho Logan nunca foi registrado em escola nenhuma, o Departamento de Educação não sabe que ele existe, vamos dizer assim, nunca precisei submeter nenhum papel, nenhum relatório, absolutamente nada. A única coisa é, se alguém, por exemplo, achar que eu estou negligenciando ele, que ele não está recebendo uma educação, vai me denunciar para o que seria aqui o Conselho Tutelar, eu acredito que chama no Brasil, e vai ter uma investigação se ele está aprendendo, se não. O único requerimento aqui nesse estado é que a criança tenha a oportunidade de tem que estar tendo uma educação equivalente ao que estaria tendo na escola. Então, tem que estar sendo apresentada a leitura, a matemática, enfim, a todos os temas que estaria aprendendo na escola, mas não precisa submeter nada para aprovar isso. Em Nova York, a cidade de Nova York fica um pouquinho mais de 16 quilômetros daqui, Bem é bem próxima. pertinho, Uhum. mas o estado de Nova York e a cidade, enfim, eles têm todos os requerimentos possíveis. E imagináveis. Então, se eu ainda morasse em Manhattan, como eu morava há uns anos atrás, eu já teria que estar fazendo provas com ele todo ano, enfim, tem provas do estado, já teria que estar fazendo muito mais
acompanhamento supervisionado do que, no caso, nós fazemos agora. Interessante. Cada estado, então, com sua legislação, com seus critérios para se ter o ensino domiciliar. Agora, me explica uma coisa, Márcia. Como efetivamente é o ensino domiciliar? Como é que ele é colocado à disposição dos alunos? E parece que tem várias modalidades. Você, inclusive, tem um filho, né? E você escolheu uma dessas modalidades. Explica para a gente. Então, o ensino domiciliar, ele é feito de acordo com a criança e, lógico, a personalidade dos pais. Começa, no início você decide que currículo, que tipo de currículo, o que vai seguir. Então, eu vou falar pela minha experiência. Eu decidi, eu queria um currículo secular, eu pesquisei, por causa desse movimento grande que teve dos cristãos que eu comentei, ainda não há muito currículo completamente secular, mas eu encontrei um que prezava a inclusão nos livros e uma visão mais aberta, mas era o que me interessava, então eu comprei esse currículo e você segue os dias de acordo com o que o currículo determina. Então, ele dá ideias, ele dá pontos a seguir, ele não vai dizer exatamente isso que você vai ensinar. E no caso desse currículo, ele recomenda alguns currículos, alguns cursos para o inglês, para a matemática, para o que é o básico. E eu acho que é mais fácil eu falar como é que é um dia de homeschooling, porque daí no caso, como eu vi que conosco não funcionava seguir um currículo, e eu me identifiquei muito com o movimento de unschooling, que é life learning, que chama é aprender com a vida, então eu acabei meio que abandonando o currículo e seguindo o nosso dia de acordo com os interesses que apareciam. Então, por exemplo, começou com o interesse, nós estávamos vendo, acredito que foi DNA. O que é o DNA, onde se encontra, como funciona, passou por imigração, porque o DNA de um lugar está em outro lugar, enfim, das pessoas. Aí nós fizemos a árvore genealógica da família, aí conversamos de imigração, por que que as pessoas imigram, por que que imigraram, por que que eu e o pai dele, que também é brasileiro, imigramos. Aí vai para a parte da história, tal época imigrava por causa disso, então nós pesquisamos e encontramos recursos para aquela época, o que estava acontecendo, qual era a cultura daquelas pessoas, o que elas faziam, e no final ele acabou fazendo o teste de cidadania americana, enfim, do DNA acabou até no Emoci, porque o falecido Emoci, da Educação Moral e Cívica que a gente tinha, que é o que é ser um bom cidadão, enfim, então não é tudo separado, tudo vai se misturando, os assuntos, e no currículo, tanto escolar como até no homeschooling, ele acaba separando muitas vezes os assuntos por isso é matemática, isso é ciências, e na verdade no mundo, na vida, não é assim, é tudo junto e misturado. E nós participamos também de muitos grupos. Tem muitos grupos, tem os homes, como seria os educadores ou os estudantes domiciliares do Planalto Médio. Olha Então só. tem grupo, tem classes, encontra muito fora o Logan. Isso tudo antes da pandemia, lógico. Uhum. Ia no clube da matemática, daí ele ia também no Dia da Floresta, e, por exemplo, no Dia da Floresta, eles iam com sacos e juntando lixo, os plásticos que as pessoas deixam na floresta. Aí depois, chegando em casa, complementa, mas e por que que o plástico tem que pegar e pode deixar uma comida? Porque o plástico não decompõe. Por que não decompõe? Qual que é a estrutura do plástico? Como poderia ser resolvido
esse problema. Agora, você então estava falando desses grupos. Então, o homeschooling, porque muita gente acha que as crianças têm que ir para a escola para, por exemplo, socializar com outras crianças. Então, não necessariamente o homeschooling não socializa, né? Ele socializa sim, ali nos Estados Não, Unidos. absolutamente. O homeschooling acontece mais fora, mesmo você seguindo o currículo. Tem muita opção. A gente vai muito em museu, tem o Liberty Science Center, que são 5 andares, só de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E é feito para crianças. E as crianças que passam, por exemplo, a maior parte do dia na escola, elas, do final da escola, elas vão para casa. E muitos homeschoolers, eles passam o dia, por exemplo, lá ou em bibliotecas, você vai fazer o homeschooling na biblioteca, ainda mais com internet. Você vai em qualquer lugar, muitas vezes o homeschooling aconteceu no parque, aí encontra outras crianças. No clube de matemática, por exemplo, meu filho conheceu um outro menino que gosta de escalar, assim como ele. Então eles já conversaram, já onde você escala, eu já escalei pedra, já escalei, gosto de escalar na academia, em tal lugar que eu vou. Então, é socializando com vários grupos de pessoas diferentes, de interesses diferentes e de idades diferentes. Eu argumentaria que socializa até mais do que ir para a escola, ficar a maior parte do tempo sentado na classe, prestando atenção no que o professor está dizendo, ou socializar mesmo seria na hora do recreio, ou socializar dentro da classe, não podendo conversar, não podendo discutir nada às vezes, do seu próprio interesse, mas sim o que o professor determinou. Ou eu argumentaria, na verdade, o contrário. Ele já fez parte de tantos grupos, e homeschooling centers também ele já foi. E, no caso, eu comecei o homeschooling porque eu não queria que ele fosse para a escola tradicional. O meu problema maior com a escola tradicional é o ênfase no que você não é bom para que todo mundo seja uma média. E como, por exemplo, digamos que eu sou ótima em português. Ao invés de eu ser estimulada, então, a escrever, a inventar histórias, a quem sabe escrever um livro, que posso ser roteirista, e eu vou mal em matemática na escola. Então, é aula de reforço em matemática, é recuperação em matemática, o foco, a ênfase é toda na matemática. Não é no que a criança é boa para você desenvolver esse interesse. É no que ela precisa melhorar para ela ficar na média. Muito interessante, Márcia, o que você falou agora. Realmente, despertar os interesses na criança, ela vai se identificando com esses interesses e vai evoluindo nesse sentido, nesses temas. Muito interessante mesmo. Agora me diga uma coisa, vocês sentiram então que, para vocês se adaptaram a essa modalidade do homeschooling, do unschooling? Vocês se adaptaram perfeitamente. Sim, eu especialmente. Meu marido, ele já é mais assim. Eu sei que você gosta de pesquisar e então, se você diz que é o melhor e nós vamos vendo pelos resultados, eu acompanho. Eu, como dedico a maior parte do tempo para isso, ele disse, pode deixar que eu vou, trabalho e ganho todo o dinheiro que precisa. Então, eu tenho esse apoio, porque é lógico, precisa ter disponibilidade, disposição e, enfim, a gente não está aqui para ensinar, não precisa saber toda a matéria. Nós somos, vamos dizer assim, administradores de recursos. Então, eu procuro vídeos, ninguém sabe tudo, não é? Então, eu sou administradora do aprendizado dele. Por exemplo, já aconteceu de eu comprar currículo para o inglês. E eu ali sentei com ele e essa letra é voiced, essa é voiceless, essa põe a mão aqui, sente na garganta, se vibra, se não vibra. E o que move ele é saber como as coisas funcionam. E eu comprei um currículo assim super recomendado e não estava rendendo. Então, como eu conheço meu filho e eu sei como que ele funciona, eu pensei, ok, filho, é assim.
Cada letra tem o seu som, você sabe o som das letras. Lê funciona assim: você liga o motor, junta todas as letras e continua falando elas. Então, ao invés de V mais A, vá, V mais E, vé, vi, daí, dali, final da semana, o Ivo viu o vovô que viu a uva, ele já ligou o motor e foi juntando, viu a uva, e foi repetindo e pronto. Então, para ele funcionou assim. O currículo, nos grupos que tem de homeschoolers, a gente troca currículo, troca impressões e também vende. Então, não serviu para mim, pode servir para outro. Quem está interessado, compra esse currículo, esse material de mim. Tá, Márcia, E é assim que acaba funcionando. eu tenho uma dúvida. Em relação a esse aprendizado, ele pode ser feito até o que seria aqui no Brasil o ensino médio? Tem um limite? Como é que Não, funciona? não tem limite, pode ser feito. Inclusive, como os homeschoolers desenvolvem, é muito baseado a ênfase nos interesses deles. Tem muitos homeschoolers de 13, 14 anos que estão fazendo classes na faculdade, para ver se é isso mesmo que interessa, para ter mais desafio. Então, antes, se não era possível, agora tem essa abertura das faculdades, inclusive com o número de homeschoolers, as universidades, inclusive a Harvard, a Princeton, que é aqui pertinho, elas têm no admissions, os que para as inscrições, eles têm já pessoas que são, vamos dizer assim, especializadas em homeschoolers, que não têm, na verdade, um histórico escolar, um boletim. Eles já sabem como ver se vai ser uma boa ter essa pessoa, que aqui não é por vestibular, mas enfim, dentro da universidade, se vai ser um match, como fala, ou não, se ela vai ser admitida ou não. Então, pode ser até quando quiser. Acontece muitas vezes do ensino médio irem, os próprios homeschoolers, decidirem e escolherem irem para o ensino médio na escola pública, na escola formal, e também faz um teste, enfim, para ver. Diz que normalmente eles estão até mais avançados do que precisaria. Às vezes, em alguma coisa, podem estar um pouquinho mais para trás, alguma coisa sabe mais, mas eles são encaixados daí na turma e continua. Inclusive, uma das guias de um cursinho, de um homeschooling center que o Logan foi por um tempo, ela era professora de matemática do ensino médio. E ela disse que teve duas alunas que ela teve um ano, como ela decidiu sair, enfim, e trabalhar no homeschooling center nesse ano, e ela falou que eram as duas alunas mais fáceis, porque não precisava insistir com nada, era só dizer o que precisava ser feito, elas sabiam buscar recursos, elas eram, assim, autodidatas. É isso que tem que aprender, não precisava ensinar, elas sabiam aprender por si só, vamos dizer, que é o que a gente faz muito no homeschooling. Eu não ensino ele, eu ajudo ele a saber aprender por si só. E ela disse que por isso que ela estava lá. E tinha por causa dessas homeschoolers que foram para o ensino médio e que eram as pessoas mais fáceis de se tratar, ensinar, enfim, ter o resultado esperado. Agora, E para fechar, antes que eu acho que escapei das modalidades, a questão de você ser homeschooler e ter toda essa liberdade, independente de você ser registrado, mesmo tendo que fazer testes, ou com a internet você tem a liberdade, você não precisa ir todo dia lá nesse prédio da escola. Você então tem os road schoolers, que são famílias que vivem, ou pelo menos parte do tempo, algumas inclusive o ano todo, em RVs, em esses veículos recreacionais, que são esses ônibus casa, e eles vão viajando pelo país todo e ensinando as crianças. Também tem os world schoolers, que são os homeschoolers do mundo, e eles vão viajando pelo mundo, passam um mês num país, 3 meses no outro, dependendo das leis de imigração de cada país. Inclusive tem comunidades grandes de world schoolers na Costa Rica, no México, tem no Equador.
e trocam recursos e as crianças vão viajando com os pais, esses pais que também podem fazer o trabalho deles à distância, eles vão viajando, explorando o mundo, os pais continuam trabalhando e ganhando o dinheiro deles, e as crianças vão tendo essas experiências e na escola, só que no caso é a escola do mundo. É muito interessante. Se for pesquisar, assim, é um assunto que me interessa muito, eu fico admirada. Agora, Eu acho o máximo. Márcia, agora tendo em vista o que você me falou, há uma necessidade de que os pais tenham esse interesse em ensinar os filhos, em propor esses currículos, essas ideias para os filhos. Então, esse homeschooling parte muito do interesse dos pais. Agora, pessoas que acham que não têm condições podem optar pelo ensino tradicional. É isso, mais ou menos. Claro, não é que vai ser obrigatório. Enfim, se o Brasil decidir ter a abertura, enfim, e aprovar, tornar mais fácil, isso faz quem quer, é uma opção. E se você tentou e não deu certo, é só colocar o filho na escola, se é isso que serve para você. Homeschooling não serve para todo mundo. Não serve nem para todas as crianças, que algumas crianças têm a personalidade de precisar ser dita o que fazer, como fazer e quando fazer. E tem pais que têm essa necessidade de que a criança só faça o que ela, vamos dizer, é mandada. Ou que não tenha disponibilidade de tempo, por quais razões pessoais seja, porque precisa trabalhar, porque não. Enfim, não é uma coisa que ele gostaria de fazer, não tem essa disponibilidade. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que durante a pandemia, eu conversando com uma amiga, porque daí as crianças estudando em casa, que o estudo da pandemia não tem nada a ver, as crianças em casa não tem absolutamente nada a ver com homeschooling. Isso aí foi tentar reproduzir o ambiente escolar em casa. Trouxe a escola para casa, não trouxe o ensino para casa. Vamos dizer assim, trouxe a escolarização. Ainda era o professor lá do outro lado que tinha o conhecimento e que ia passar para as crianças sentadas na frente do computador dessa hora até essa hora, com um número, mesmo número, 20, 30 crianças ao mesmo tempo, e tendo que, de alguma maneira, conseguir segurar a atenção dessas todas crianças. E seguir esse Como currículo que os pais não faria estavam preparados, né? Que é um currículo imposto. exatamente como aconteceria na escola, mas na escola, enfim, os professores, primeiro, eles já são ensinados e têm a formação, são qualificados para lidar, educar, equilibrar esses grandes grupos. E quando é em casa, tem todas as distrações de casa também, né? Se for tentar fazer a escola como é no ambiente escolar em casa, só a criança ali isolada. E na pandemia também não dava para ir para lugar nenhum, né? Então, mesmo nós fazendo as coisas que nós não dava para ir no centro de ciência, fechou o homeschooling center, cancelou o clube de matemática, o dia da floresta não tinha mais, todos os grupos de... Foi complicado para Por todo exemplo, mundo, né? pois é, no inverno tem o homeschoolers que vão esquiar, tem o grupo de esqui dos homeschoolers, não, enfim, não teve nada disso nesse inverno, não teve por causa da pandemia. Então, não foram só as crianças que iriam para a escola que ficaram, no caso, isoladas, sem socializar. Os homeschoolers também ficaram, E isso porque faz todo nós estava todo sentido. mundo trancado, né, fechado em casa. Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi essa amiga que ela sabe do homeschooling aqui em casa, e ela falou: Nossa, eu sei que é uma situação difícil e tudo, mas para mim está sendo bom esse período. Isso foi no início, lógico que depois já não, já talvez possa ter mudado de ideia. Ela falou, porque agora eu estou conhecendo a minha filha, eu estou sabendo na escola o que que ela gosta, o que que ela não gosta de aprender, porque antes era tudo tão corrido e era tema de casa de tudo, então não tinha muito tempo para dedicar mais do que ela gostava, do que ela não gostava, e eu saber, tinha que fazer o tema
tinha que estar pronto para o dia seguinte, agora eu sei no que ela tem dificuldade, estou aprendendo como é que ela aprende. Eu falei, nossa, e é verdade, a maioria dos pais não sabem. Por exemplo, eu sei como que o meu filho, o que prende o interesse dele. Ele gosta de saber como as coisas funcionam. Então, qualquer coisa que possa ser interessante para ele, eu já falo o mesmo a leitura que todo mundo tem que saber. Ele vai aprender se fosse por ele mesmo? Não. Teve que uma criança num homeschooling center que ele ia numa classe aprendeu a ler porque se interessou pelas cartas do Pokémon, os Pokémon cards. E eles iam fazer trocas, mas ele queria saber o que dizia e quando jogavam ele precisava saber os valores e precisava saber se, enfim, para ninguém passar a perna nele, né? Ele em 3 meses de praticamente nada, agora ele lê livros, Harry Potter, enfim, ele levou 3 meses para aprender a ler. Ler Nossa. fluente por causa do Pokémon Cards. Ah, impressionante. É isso, né? Que É muito interessante. realmente dá para ver que é uma opção válida, interessante, que seria possível no Brasil, né, baseado em condições que fossem favoráveis, baseado também numa Constituição que deve ser empregada. Agora, eu adorei esse bate-papo, viu, Márcia? Você contando um pouquinho da tua experiência com o homeschooling, tirando algumas dúvidas que acredito que sejam dúvidas de toda a audiência. E claro, né, nos próximos meses a gente deve discutir muito mais esse assunto, nos próximos anos, até que efetivamente o homeschooling possa ser adotado no Brasil. E a mim só cabe te agradecer por ter topado conversar com a gente, explicar um pouquinho, contar um pouquinho da tua experiência com o homeschooling. Eu que agradeço. Eu só queria fechar dizendo que se no Brasil, por exemplo, ainda não tem os recursos, não tem os grupos, isso vai surgir quando tiver a necessidade. Então, para as pessoas terem abertura para conceber que isso é possível, que funciona e não é uma coisa de hippies. Por exemplo, o Logan agora ele está numa classe, enquanto eu estou aqui em casa, e os colegas dele são filhos, um trabalha no Facebook, um pai trabalha no Wall Street com altos investimentos, um outro pai é diretor no Google. Então, são pessoas que têm conhecimento, que têm discernimento e que não fariam com os filhos, não fariam o homeschooling, ou se não fosse uma coisa possível e que dá o resultado, que não deixa ninguém para trás. Com certeza. Obrigada, Márcia. Sucesso, tudo de bom para você aí, para o Logan, para toda a tua família. Muito obrigada pela oportunidade. Márcia Perim de Oliveira, marauense, que reside nos Estados Unidos, conversando hoje com a gente, contando um pouquinho da sua experiência com o homeschooling. Esse assunto deve ser ampliado na nossa programação nos próximos dias. Há muito o que se discutir e há muito o que se saber.